Olá, seja bem-vindo ao podcast Conexão Sinistal. Esse programa é patrocinado pelas empresas associadas do Sinistal ligadas ao Conexão Solar e Elétrica, ao Conexão Mercado Livre e ao Conexão Gás. E nessa tarde nós estamos aqui com dois feras do mercado, eles estão um pouco sérios, mas já vão ficar mais à vontade já já, que é o Felipe Campos, da Campos Energia, e o Arthur, da Fenatec. Né? Sejam bem-vindos, são associados do Sinistal, já são da casa. E o tema que a gente pretende trabalhar aqui e está aí entre os top 5 assuntos do momento é a estação de carregamento de veículos elétricos. É um tema que as pessoas já estão ouvindo falar, já estão começando a vir, né? Seja num shopping aqui, numa parada de estrada ali, ou em um condomínio por aí, mas ah, conforme essa escala começa a crescer, obviamente que o interesse e as dúvidas também começam a crescer. E a nossa intenção nessa tarde é conversar sobre o que é a estação de carregamento para veículos elétricos, né? E entender um pouco dessa dinâmica de como contratar esse serviço com segurança. Então, vou pedir para cada um de vocês se apresentarem primeiro, né? Falar um pouco mais detalhadamente sobre cada empresa. Arthur, fala primeiro, se apresenta aí para os nossos ouvintes. E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Arthur César, sou fundador da Fenatec Engenharia, uma empresa que vai completar agora 7 anos no mercado, uma empresa jovem, né? Além do segmento de energia solar, a gente já está vislumbrando muitas oportunidades com a parte da estação de carregamento para veículo elétrico. Algo novo, né? Algo que vai gerar muitas oportunidades para várias empresas também do mercado. Bacana, Arthur. Felipe, Bom, primeiramente, Valdemar, obrigado novamente pelo convite aí. prazer imenso. E sou Felipe Campos, engenheiro eletricista, sou presidente e diretor da Campos Energia. A Campos Energia é uma empresa que está completando 21 anos no mercado, porém os últimos 7 anos é que nós estamos aí no mercado fotovoltaico e agora com carregadores veiculares. Bacana. Vamos tentar entender um pouco o que é isso. O que é uma estação de carregamento veicular? A gente pode comparar muito com Desculpa, a gente nem apresentou o convidado aqui, Pois é, né? temos um Que é convidado o aqui, né? carregador veicular. Mas fica à vontade, a gente vai bater um papo bem Eu tranquilo. faço uma comparação bem legal que é o quê? É o carregador do celular, né? Imagina que nós temos aqui um carro e temos o carregador. Nada mais é que esse carinha aqui. Porém, ele precisa de ele tem algumas características que demandam uma segurança, né, de instalação devido à sua potência, mas basicamente o que ele faz é carregar o carro como carrega um celular. Mas quando eu compro carro elétrico, ele já não vem com carregador, igual o celular? Você vê que agora o celular às vezes só vem com cabine, não vem com É, carregador. Então, depende muito da política da concessionária, do fabricante, né? Tem fabricante que está doando, já vem um carregador de baixa potência com o carro, como se fosse uma extensão bem simples, né? Que ele leva dentro do carro. E tem algumas concessionárias, alguns fabricantes que estão doando alguns carregadores, tipo esse carregador, que é um carregador de 7,4 kW. Né? Mas, de forma geral, depende muito da negociação. O mercado, como é um mercado novo, está começando, ainda está se ajustando, né? Ainda está se ajustando. Não tem ainda uma regra, mas o carregador de baixa velocidade, carregador geralmente aí de 3 kW, ele já está vindo já com os veículos. Entendi. O carregamento ele está muito associado ao tempo, né? Isso não é tão rápido se carregar um veículo elétrico quanto é se fazer um abastecimento de um veículo tradicional a combustão, né? E também há vários tempos e vários carregadores com várias velocidades. Dá para falar um pouquinho sobre essa questão? Quer entrar? eu vou entrar no assunto então desse cara aqui, né, que é o famoso wallbox, né, que realmente é um tipo, né, de carregamento para residências, né, de 7.4, conforme o Felipe falou. E só pegando um gancho em relação à parte da oportunidade, realmente eu acho que também está partindo mais das concessionárias de carros elétricos. Por exemplo, a gente tem a marca chinesa BYD, né, para ela se tornar mais conhecida, ela de certa forma já está ofertando como um plus a mais ali para o cliente comprar o carro e também ter o seu próprio carregador. E aí entra as observações da segurança de contratar empresas e profissionais que tenham capacidade para poder executar. Até porque você tem
um carro de alto valor agregado e também você pode colocar em risco, né, aquela residência ou aquele condomínio ou aquele comércio. Fazendo um gancho em relação aos tipos de carregamento, realmente a gente tem a carga lenta e tem a carga rápida, né? Nesse caso aqui a gente tem o da VEG aqui, carga lenta, que vai durar de 6 a 8 horas no carregamento, e você também tem os outros que é o Supercharge, né, que recarrega em 40 minutos a 1 hora. Isso tudo vai depender do banco, né, de bateria que está atrelado à carroceria, o chassi do carro. O conversor, né? Vamos baterias, o conversor não é simplesmente uma regra do carregador. Não adianta o usuário comprar um carregador rápido, de alta potência, de 22 kW ou de 40 kW, se o carro dele não permite carregamento rápido. Mais uma vez, existe a comparação do celular. Hoje, o celular aqui ele tem uma capacidade de carga de 120 watts. Não adianta eu colocar num outro celular que não permite entrar 120 watts. Tem que estar acoplado. A forma de recarga, a potência de recarga tem que ser adaptável à do carro. Tá, essa compatibilidade, obviamente, vem no manual, né? Mas vai parar no projetista e instalador daquela unidade. Sim. Obviamente também que uma instalação dessa natureza para um cliente individual tem um nível de dificuldade. Sim. E a mesma instalação de, por exemplo, esse kit para um condomínio, né, existe outros níveis de dificuldade. E eu queria que vocês compartilhassem para a gente ficar bem pragmático mesmo, né? Como é que está sendo a experiência de vocês nesse mercado? Obviamente que já tem unidades instaladas e tudo mais, mas uma coisa é ter as unidades instaladas, outra coisa é o seguinte, como é que está sendo a transição, eu vou falar transição energética, que essa frase, né? Essa transição de tecnologia, né? Como é que vocês estão percebendo isso? Eu tenho uma experiência para dividir, Odemar, que há pouco tempo atrás eu fui chamado para poder fazer um estudo num condomínio. O que estava acontecendo nesse condomínio? O cliente, o condomínio, ele comprava um carro elétrico e ele chegava e queria instalar a tomada dele puxada do medidor dele. E aí foi autorizado, um condomínio instalar, instalou. Aí veio o segundo. Ele fez um puxadinho, fez uma extensão. Isso, fez uma extensão do jeito dele. Resolveu o problema dele. Contratou o eletricista lá e puxou. E foi 1, 2, 3, 4. O síndico falou assim: opa, tá começando a virar bagunça, né? Não tem um padrão, né? Começa a bagunçar. E aí chamou a empresa especializada, né, no assunto. Nós fomos lá, fizemos todo o levantamento e a primeira coisa que nós passamos com o condomínio, olha, você tem que se preocupar com duas coisas. Primeiro, a infraestrutura, né, fazer uma infraestrutura adequada para chegar com o cabeamento de forma adequada naquela vaga e também a demanda do seu empreendimento, do seu condomínio. Será que o condomínio está preparado? Nesse caso, eram 42 vagas. Os 42 apartamentos têm condições de ter carro elétrico. Será que o condomínio está preparado para carregar os 42 carros elétricos ao mesmo tempo? Você se refere à capacidade ali do padrão de entrada, assumir e garantir também que esse tipo de equipamento não vai causar nenhuma perturbação de rede para a concessionária. Isso aí, isso aí. Então, ele não sabia, não tinha nem noção do que estava falando. Para ele era só organizar as instalações que estavam vindo. Então nós fizemos um estudo. Esse condomínio, ele suportava, a carga suportava porque já tinha sido feito um aumento de carga, estava bem robusto, porém não havia um estudo suficiente para garantir exatamente que naquele momento de pico, ou seja, o que é o momento de pico? Chegou lá aos 40, 42, botou para carregar, chegou do trabalho, dia de verão, Rio 60 graus, agora não é mais 40, 60, né? Rio 60 graus, quente pra caramba. Ligou o ar-condicionado do apartamento, que não tem mais 1 ou 2, já tem 5 ou 6, tem até na sala, no banheiro. E aí começa a corrente subir. Quando foi feito o aumento de carga, não foi pensado em carregador veicular. Foi pensado para suprir os ar-condicionado a demanda de cada apartamento. São apartamentos robustos. Você tem ideia, cada apartamento juntou de 250 amperes para um apartamento. Sim, né? Com certeza. Acabou um robusto mesmo, então está preparado. Mas será que foi pensado? Então fizemos todo o estudo, entendeu-se
que, se fosse necessário o carregamento simultâneo, ainda assim teria que ter algum software de gestão. O que o software de gestão faz? Ele analisa toda a demanda de consumo instantâneo e, se houver necessidade do carregador veicular baixar a sua carga, ele vai fazer ele baixar. Ou seja, ele vai mandar uma informação, olha, se o meu limite, por exemplo, vou jogar aqui, 5.000 watts, tá? E eu já estou em 4.500 watts. Ele vai mandar para o carregador veicular, vai falar assim, olha, diminui a sua potência de carga, vai carregar o carro mais lentamente. Para quê? Para não derrubar o disjuntor principal. Isso aí. Né? Então aí você já entra a tecnologia. Por isso que, principalmente condomínio, é muito importante fazer uma análise com o engenheiro responsável, fazer uma análise com uma empresa, ter por trás um fabricante que te dê suporte, porque se você começa a colocar diversos fabricantes, diversos carregadores, eles podem não se falar. E aí como é que você faz essa gestão? Né? Então para fazer essa gestão, você precisa ter uma padronização dos carregadores, isso aí. Ou pelo menos consultar os manuais para saber se eles são compatíveis do aspecto da gestão. Isso, para se montar da carga. Isso, para se montar. E esse sistema ele vai enxergar a disponibilidade da energia naquele momento Isso. e liberar para aquele circuito, para aquele ambiente ali de carregamento, a energia disponível que vai ser distribuída conforme a programação. E aí que você começa a perceber, né, Arthur? Quando você fala de é tranquilo. Sim. Mas quando você fala de 40, 50, tem prédios aí, a Barra da Tijuca, com empreendimentos altíssimos, e que foram construídos há 40 anos atrás, 50 anos atrás, o padrão de entrada não suporta. A maioria dos nossos prédios antigos no Rio de Janeiro não suportam. Então, haverá necessidade de talvez fazer um aumento de carga, fazer uma alteração de demanda. E mesmo assim, com alteração de demanda, se for colocar uma tomada para cada apartamento, vai ter que ter um software de gestão. Tá? Alguns condomínios já estão partindo para a opção de colocar 2 ou 3 pontos de cargas mais rápidas e cobrar, né? Cobrar em loco, daquele de estrada que você... Como se fosse isso. Para lá, coloca o cartão, deixa ele ali Isso um aí, tempo, sim. vai abastecendo ali aquela carga que você contratou. Isso aí. Isso. Um modelo de assinatura, né? Modelo de assinatura. Exato, onde ele vai ter o cartão dele, que se comunica por radiofrequência, né? E ali, ao final da recarga, o síndico, né? Ele vai ter esse controle e no final do mês ele repassa esse valor ao condômino. E tem alguma aplicabilidade, assim, onde funciona melhor o de assinatura, onde funciona melhor a unidade individual ou gerenciada? Eu entendo que vai depender das condições físicas da instalação e também do entendimento do grupo envolvido, né? Se, por exemplo, se eu quero vender energia, né, para diversas pessoas, eu posso, por exemplo, instalar no meu posto de combustível ou em algum local, né? Eu posso ter alguns cartões RFID, pessoa chegou, eu vou lá, dou o cartão ou eu habilito, ela vai e abastece o veículo dela. Ou se for realmente em um condomínio, a melhor solução é a solução adequada às instalações elétricas e o entendimento também do que o condomínio quer. Talvez o condomínio não queira fazer essa gestão. Ninguém vai comprar 40, no exemplo que você citou, ninguém vai comprar 42 carros elétricos ao mesmo tempo. Essa seria a condição utópica, né? Sim. Então, e essa é a minha provocação. Se num primeiro momento vale a pena eu colocar um ou alguns totens ou unidades de carregamento por assinatura, e conforme a demanda for crescendo, eu já começo a estudar a viabilidade de fazer a instalação para todos. Sim. Porque aí não se trata só da questão do poder aquisitivo, do padrão de condomínio, de instalar, mas se trata também de uma acomodação de investimento conforme a demanda. Isso é possível? Ou não é viável? Eu acredito que seja possível, sim, mas é aquilo que o Felipe acabou de falar, né? Tudo vai estar atrelado à parte de infraestrutura e condição financeira do condomínio, né? Porque a maioria dos condomínios que você falou de alto padrão, como o Barra, e eu também visitei algum na Zona Sul, que é o edifício Grimaldi, né? Eles têm capacidade financeira para isso.
A questão é que eles têm que avaliar se realmente justifica ter. E tem a vaga certa, mas tem muitos Sim. condomínios que não tem a vaga certa. Exatamente, não tem a vaga Então, certa. essa modalidade, por exemplo, permite que, pô, se a vaga é qualquer uma, vamos dizer assim, qualquer vaga que eu parar, tem lá a unidade, eu vou Vou lá, passar o cartão abastece. e vou abastecer. Exatamente. E aí fica a critério do próprio condomínio se ele vai partir para o modelo de assinatura, onde ele não faz um investimento, né, o famoso CAPEX, ou se ele caminha para poder tirar do caixa do condomínio e fazer sua própria estação como um primeiro ou segundo modelo ali, já que são de 3 a 4 carros que normalmente tem nos condomínios, né? Para poder não se apertar, né? E não ter muitos pontos para carregamento. Agora vamos falar um pouco sobre a introdução disso como mercado, né? Eu sou um ofertante desse tipo de serviço e eu estou procurando um condomínio para ofertar. Ou vamos considerar uma situação até mais aplicável, né? Eu já faço as instalações já das unidades de carregamento, mas eu quero aplicá-las em um condomínio de múltiplas unidades, obviamente. Qual é o passo a passo? Quer dizer, não é o passo a passo do tradicional, porque isso a gente já tem do serviço de elétrica, né? Sim. Procura o síndico, a administradora, muito provavelmente vai ser marcada uma reunião de condomínio pelos impactos que esse tipo de situação vai gerar. Talvez tenha até na assembleia de condomínio, de 1, 2, 3, quantos forem necessários, algum engenheiro que também vai ali se colocar, trazendo perguntas pertinentes para esclarecer a dúvida e pacificar, e aí se realiza o contrato. Tem alguma coisa além desses elementos tradicionais aplicáveis a esse tipo de produto? Olha, não vejo, o Demar. Eu acredito que são passos de realmente de segurança. Passos de segurança que eu digo, segurança no entendimento, porque é algo novo, né? Pouca gente conhece, e aí você tem a segurança tanto de como você vai lidar com a questão financeira, se o condomínio vai estar vendendo energia ou não, quanto à condição de segurança elétrica, e aí eu chamo a atenção aqui com a questão de utilização de um DR, utilização de um DPS, que é obrigado, você está instalando, você tem que estar protegendo a pessoa, que a pessoa vai estar lidando com isso, né? Então, vamos dizer que é um passo a passo realmente, quando já foge aí de você procurar a administração, já foge de procurar o síndico, mas acho que o condomínio, ele já deve estar se antecipando, porque o morador ele vai querer comprar um carro elétrico. O condomínio já tem que se antecipar e buscar no mercado essa padronização. Para quando o condômino chegar, querer, falar assim, existe um padrão aqui. E o padrão é esse. Tem que ser cabo X, não pode ser carregador acima, por exemplo, de 7.4, como foi. Nós estabelecemos um padrão nesse condomínio, nós fizemos. Estabeleceu uma norma, foi aprovado. Não pode ser instalado carregador de alta potência lá, somente de baixa potência. É a condicionante para não envolver outros níveis de investimento em adequação de padrão de entrada. É isso mesmo. Então, assim, que o condomínio se antecipe, que a administração, o síndico se antecipe, porque vai acontecer. Empreendimentos novos, acabamos de instalar agora há pouco tempo em 2 empreendimentos novos. E foram empreendimentos, não foi de alto padrão, não. Foi em Jacarepaguá, foram empreendimentos não é de baixo padrão, mas entre baixo e médio, mas já tinha lá um carregador com 2 tomadas de 22 kW. Tá? A modalidade que o condomínio ia fazer ainda não foi definida, porque a construtora entregou. A construtora entregou o empreendimento com energia solar e com carregador veicular. Que legal. Então isso já denota já uma tendência do mercado para se preparar para essa condição, diferente um pouco até do solar, né? Porque o solar podia haver a intenção, mas poderia e acontece de não haver o telhado. Né? Então eu tenho a intenção, eu quero mostrar que eu sou sustentável, de repente eu boto só umas plaquinhas como marquise, só para gerar um pouquinho para o medidor de serviço e para mostrar também uma satisfação, né? De que há uma preocupação ali com esse vetor aí da agenda ESG, da sustentabilidade, mas quando você fala de carregador de veículo, não. Carregador de veículo, você está falando de um ativo mesmo da instalação. Ele está feito ali para poder atender
aquela demanda. E, obviamente, que a gente vai passar por esse lugar da segurança meio que sem histórico ainda, né? Porque tem muito pouco tempo para começar a trazer um ranking de instalações mal feitas. Sim, muitos E problemas. principalmente quando nesse primeiro momento o que a gente mais vê são grandes fabricantes chegando, ou grandes integradores chegando, e os grandes integradores, via de regra, eles têm uma preocupação muito grande com a instalação, que é parte do produto que eles estão vendendo. Quer dizer, eu vendo um produto de qualidade agregada, entrego na mão de um instalador de qualidade duvidosa ou desconhecida. Eu estou colocando meu produto em risco. Exatamente. Isso tá valendo nesse mercado do carregador? Sim, eu acho que tá valendo no sentido de ter uma preocupação muito grande, né? Eu acho que qualquer mercado, quando ele é novo, ele cresce de uma maneira desorganizada, né? Então a gente está tentando buscar, seja através do Sinistal, através do CREA, CRT, buscar essa coesão e mostrar para o mercado que é importante você ter segurança. E eu posso também trazer aqui um caso prático, porque lá no escritório da Fenatec, a gente tem um ponto de carregamento e um conhecido pediu para carregar o Nissan Leaf dele, né? Arthur, eu posso dar uma recarga? Porque o dele é aquilo que o Felipe falou no início. É uma tomada que carrega basicamente 8 amperes ali. Vai levar no mínimo 20 horas ali para carregar de forma completa. Aí eu falei, tudo bem, pode carregar. E deixei ele porque ele é um cliente que eu estou também maturando. Exatamente, para poder instalar o próprio ponto dele e fazer a energia solar, que é um complemento do meu serviço. E aí quando eu liguei para ele hoje, ele falou, não, eu estou vendo com o meu eletricista para poder instalar. Aí eu falei, como assim? Ah, vai fazer um puxadinho do meu quadro principal interno, né? Aí eu falei, tá, mas você está com um carro de 260 mil, né? Nem hoje um popular, um BYD que é 115, tá com um Nissan Leaf, e você vai fazer um puxadinho, você não vai ter disjuntor, não vai ter DR, não vai ter DPS, não vai fazer aterramento exclusivo. Falei, cara, a gente precisa conversar porque você pode colocar em risco. E aí entra essa preocupação, porque por mais que pareça acessível, né? Hoje você fazer um investimento de quase 12 mil, né? Entre equipamento e projeto de engenharia. Para um perfil de equipamento desse. Desse porte, ou seja, ele tem um carro de 260 mil. Se ele faz uma instalação mal feita, primeiro, ele pode botar em risco ele e a família dele que está dentro do carro. Segundo, ele pode botar em risco a casa dele, onde ele fez a instalação. E terceiro, se for feito mal feito, né, e que pode acontecer, já que a gente tem esses eletricistas aí, ele pode não ter acesso à garantia do carro. Porque esses carros elétricos têm uma garantia mais alongada, né? Até para poder você investir um capital muito alto para comprar. Então eu trago esse exemplo que aconteceu hoje, de fato, e aí ele começou a se atentar e falou: pô, nós precisamos conversar. Então eu acho que o primeiro passo é educar, né, o consumidor, seja ele um condomínio, seja ele uma pessoa física ou um comerciante, para a importância que esse cara aqui tem no sentido de dar segurança e carregar da forma correta. Por quê? Porque a gente está falando, fazendo um paralelo, de um equipamento que é bem similar em termos de capacidade a um chuveiro. Sim. Só que o chuveiro a gente usa de 30 a 40 minutos no máximo, se for pegar uma mulher, né? O homem às vezes 15 a 20. Esse daqui está mandando 32 amperes durante 6, 7, 8 horas. Então o risco é muito grande. Sim, além de provocar, né, um incêndio, como também poder danificar o carro. Já houve? Do conhecimento de vocês? Não. Porque quando você entra nas redes sociais, você vê tudo, né? Então aparece um TikTok aqui, outro ali, e é isso que eu ia falar. O que eu tenho visto são coisas lá fora. Lá fora. Né? Já tá bem não à que frente. Não acontecesse aqui, mas pelo histórico que ele já tem. E aí eu vou fazer uma comparação igual o solar, né? No início, quando falava de solar, lá em 2012, quando saiu a primeira regulamentação de GD, da mini e microgeração, já se queria também se antecipar os possíveis perigos, né, de uma instalação fotovoltaica, pela sua característica, pela sua natureza, mas não se tinha histórico para falar, a não ser aquilo que as normas técnicas apontam como o que é de praxe de instalações elétricas, né, nessa natureza. E, Rodemar, tá começando agora, né, o mercado do carros elétricos, né? Solar, eu estou no solar já há 7 anos. E começou ano passado e esse ano eu tenho prestado muita consultoria em solar para resolver problemas de projetos mal dimensionados, problemas de estrutura,
que foi mal dimensionado. Então, vamos colocar um prazo aí de 4, 5 anos para começar a pipocar. Também. Então, mas o que eu acho que ninguém quer, nem o cliente, muito menos o setor, é que se queime a tecnologia. Sim. Por quê? E eu vou pegar um exemplo que não é bem elétrico, mas atende bem o que eu quero dizer. Há uns 15, 20 anos atrás, chegava no Rio de Janeiro com força a tecnologia do aquecimento solar. Pô, ótimo, peguei a energia do sol, botei lá dentro dos tubos, aqueci a água, joguei no reservatório, se eu quero conservar, eu boto ali uma resistência para poder manter a temperatura e tudo mais. Só que no Rio de Janeiro, da maneira que foi trazido e da maneira que foi colocado, né? Foi colocado como se fosse um equipamento simples que qualquer um pudesse instalar e coloca para cima. Não, nem vai mexer com a eletricidade, bota lá e vai funcionar. E não funcionou. E eu me lembro na época da quantidade de reclamações que se tinha. E olha que as redes sociais nem eram tão aliás, acho que nem tinha rede social nessa época. Mas dentro da rede dos instaladores, né, muitos não queriam nem dizer que faziam, só para não ficarem queimados pelo produto que estavam oferecendo. Isso no solar, eu acho que quando veio o solar no Rio de Janeiro, ele já veio com uma outra pegada. Não que os problemas não aconteçam, eles acontecem porque bons e maus tem em qualquer lugar, em qualquer situação. E uma vez que não tenha um mecanismo até hoje no mercado de disciplina capaz de retirar do mercado os maus profissionais, né? Nós ainda estamos engatinhando nessa postura de fiscalização, de atuação e de autuação, e aí você reforça o mau comportamento. Porque se eu estou vendo ali uma placa de 80 km por hora, não tem pardal, então eu vou a 100, 120. Tem pardal, então ali eu reduzo. Então é uma cultura, às vezes, muito ruim desse aspecto da segurança que precisa ser enfrentado. Mas voltando mesmo ao ponto do carregador, além dessas questões que vocês falaram, quais seriam os cuidados específicos de um carregador veicular? Ele explode? Essa tomada dele segura os 32 amperes que vão passar ali, né? Há fabricantes e fabricantes, ou todos os fabricantes que estão no mercado, a gente não precisa citar nome, até mesmo porque não é o caso, mas eu preciso tomar cuidado na escolha do fabricante? O que eu preciso observar em relação ao produto? Depois a gente vai falar do serviço, mas do produto, para ter certeza de que eu estou escolhendo um bom produto, excetuando aqueles casos em que, até pela garantia estendida, o fabricante já forneceu o veículo junto com o seu carregador, mas ele não está instalado. Sim. Bom, a gente tem uma cultura, pegando um pouquinho da cultura, né? O brasileiro tem uma cultura do puxadinho, infelizmente. Tá? Infelizmente, eu deparo com diversos clientes todo dia e muitos deles, ele tem essa fala, vamos fazer um puxadinho. Né? E tem a cultura do mais barato, infelizmente. E isso é que vem refletir lá na frente. Você tem carregadores que você pega ele, é como uma caixa de sapato, leve. Aqui dentro existe a eletrônica de potência, existem capacitores, existem proteções, né? Então você pega ele, você vê que é pesado, não só pelo peso, mas você consegue tirar uma ideia justamente pelo peso dele. Sempre que já peguei outros carregadores. E não é a carcaça, porque é polímero. Não é a carcaça. Você pode abrir ele e você vê internamente como é. Então você tem diversos carregadores que estão entrando no mercado, muitos carregadores sendo vendidos aí pela AliExpress, eBay, o pessoal está importando direto. Qual é o padrão de tomada brasileira? É o tipo 2, essa tomadinha aqui, beleza. Funciona. Quando você vê lá dentro, você tem lá um capacitorzinho pequenininho, você tem uma fonte de computador converte alternada para contínua, que é isso que esse cara aqui faz, né? Só que para aguentar a robustez, né? Da bateria. Existe um processo de checagem
de como é que está o banco de bateria, se está cheio, se está vazio, e dependendo se ele estiver muito vazio, ele tem uma curva de carregamento mais lenta até um determinado ponto onde ele começa a acelerar, e quando ele está terminando ele desacelera. Ele tem inteligência para isso, ele tem essa comunicação com o carro. Até para preservar a vida útil da Sim, bateria. para preservar, né? É uma Se parte esse carinha não identificar um aterramento, ele não parte, ele não funciona. Quando você pega alguns modelos que estão sendo vendidos aí, eles não têm inteligência, não tem nada, é simplesmente uma caixa preta. Igual uma fonte de computador, literalmente. Conversor lá de alternada para contínua e plugou. Não tem proteção nenhuma. Então, está ligado diretamente ao preço e ao peso. Você sente na mão. Né? Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Tá? Nunca vá pelo mais barato. Procura ver, faça uma planilha, faça uma comparação. Hoje nós temos diversos fabricantes. Né? Hoje nós trabalhamos com a VEG, que é esse carregador. Por que trabalhamos com a VEG? Já agradecemos aí a VEG ter cedido esse exemplo, né, para o nosso podcast. Um abraço aí para o Romani, a turma da VEG aí, amigos aí do Sinistal de muitos anos. Faltou o Romani aqui na próxima vez, tem que estar aqui com a gente. Tá aqui, Romani. Então, essa questão de segurança, quando você vai pelo mais barato, você vai estar faltando alguma coisa, não adianta. Não adianta. Para você ter um equipamento robusto, reconhecido e aprovado pelo Inmetro, você tem aqui a etiqueta do Inmetro, a Anatel, por quê? Tem que ter o selo de aprovação da Anatel também, porque ele possui a comunicação com Wi-Fi, ele é conectado à internet, você tem um aplicativo, você monitora o quanto de carga ele injetou, você consegue liberar ele através do aplicativo, através do cartão, do RFID que tem aqui. Então, tem tecnologia embarcada, isso tem preço, né? Então, está tudo atrelado. O mais barato, ele acaba saindo caro no final. Arthur, quer falar alguma coisa? Não, eu acho que eu sou do mesmo raciocínio que o Felipe. Realmente, a tecnologia embarcada ela é muito sofisticada e realmente não dá para colocar na mesma balança. Realmente é fazer esse mapa da concorrência, ver quais são as marcas mais conhecidas no mercado, assim como a VEG, nós temos a ABB, nós temos Schneider, já marcas conhecidas, e procurar outras, né, que justificam você pagar. Porque quando você vê uma discrepância entre o produto A e o C, você já pode perceber que o C já não vai te dar a segurança que você precisa, né? E aí, pegando um gancho sobre puxadinho e barato, a gente percebe que isso não está atrelado à classe social, porque ele acabou de dar o exemplo, há 20 minutos atrás, a respeito de um condomínio, né, de alto padrão, onde todo mundo estava fazendo seu puxadinho. Então não tem aquela situação da preocupação e da segurança em instalar, né, o equipamento que vai estar gerando um certo nível de eletricidade, só para resumir, para não falar corrente, para poder abastecer um veículo elétrico, né? Então, realmente, é importante ter essa preocupação com a qualidade, o equipamento e a bancabilidade, ou seja, que empresa é essa? Ah, a VEG é uma multinacional brasileira, já está há mais de 60 anos. Então, daqui a 5 anos, quando eu precisar acessar a garantia, ela vai estar para poder me assessorar, me dar a garantia. Por que eu falo isso? Eu faço um paralelo com a energia solar, né? Já que a gente está falando sobre eletricidade, transição energética, né? É a mesma coisa. Hoje você tem uma infinidade de fabricantes de placa que você não sabe se você vai ter a garantia daqui a 5, 10 anos. Recentemente, eu consegui, né, através da nossa equipe lá de pós-venda, acessar a garantia de um cliente que instalou em 2020, já tem 3 anos, já vai para 4, né? E aí o fornecedor, ele não tem a placa, mas ele falou, ó, o valor está aqui, estou depositando na sua conta. A vantagem é que ele conseguiu fazer um upgrade do sistema dele, saindo do inversor convencional para o micro, e vai permitir fazer essa integração. E aqui é a mesma coisa. Se eu não tenho uma garantia que esse equipamento desse fabricante vai me dar um suporte daqui a 5 anos, eu tenho que ter um certo receio em comprar e adquirir esse equipamento. Perfeito. E do aspecto de serviço? A gente ficou naquele limite ali, produto indo já para serviço e agora mergulhando em serviço. Como eu reconheço um bom profissional ou uma boa empresa, né, instaladora desse tipo de produto? E aí eu já vou dentro da pergunta, colocando, porque nós não combinamos, mas é muito bacana, né? Vocês são instaladores já experientes de mercado, né? Os perfis das empresas são diferentes. Por quê? Porque o Felipe fez a opção em determinado momento de ser um integrador VEG. E o Arthur não é um integrador da VEG, né? Ele trabalha com múltiplas marcas.
No entanto, esse é um balizador de qualidade do mercado? É uma opção profissional ou uma estratégia de diferencial competitivo, né? Até onde vale a pena ser um integrador? Até onde vale a pena ser realmente uma empresa de múltiplas escolhas de equipamento? E qual é a real regra ou régua da qualidade quando se fala de trabalhar com esse perfil de equipamento? Para o prestador de serviço. Quem está lá do outro lado está querendo saber o seguinte: como eu escolho uma boa empresa para me auxiliar? Tanto na primeira fase de consultoria, que é entender a realidade ali para poder dizer, olha, você tem a opção A, B ou C. Ou você, não, aqui a B e C não vai poder aplicar por causa disso, aqui você só tem essa condição para você encontrar o melhor viabilidade financeira de aplicação, como exemplo você citou, de condicionar a carga liberada para carregar os veículos, para não ter a contrapartida da reforma do PC. Então, a engenharia produz isso. A engenharia produz algo que o meu cliente não tem, mas que ele precisa confiar. Né? Como eu escolho? Eu quero contratar. Eu comprei um carro elétrico hoje, né? Comprei o mais baratinho, né? De 115, 120, mas é elétrico. Né? Comprei também o meu carregador, eu recebi junto. Pô, como é que eu escolho? Né? E por enquanto eu não vou dar cara. Não, escolha as empresas do Sindistal. Conceitualmente, como é que eu escolho? Odemar, quando não se busca conhecimento, se colhe frustração. Boa frase. Imagina que você comprou o seu carro elétrico, o seu nível de expectativa está lá no alto. Está no alto. Eu gosto de tecnologia. Hoje eu ainda não tenho carro elétrico, mas só de eu pensar em ter, cara, já... Eu sei, se você não trabalhasse com isso, você ia trabalhar com domótica para automatizar a tua vida toda. Sim. Então, no nosso escritório até vai ter um ponto de recarga agora, lá no do Arthur já tem, o nosso vai ter também. Então, o nosso nível, o nível de quem compra um carro elétrico, ele está alto. E se ele não buscar referência, se ele não buscar conhecer qual o prestador de serviço que ele vai contratar, ou um prestador individual, um técnico, eletrotécnico, que tenha lá uma TRT que emita uma anotação de responsabilidade técnica no CREA. Ele tem que assumir essa responsabilidade. Tem que assumir, tem que exigir. Ou que seja um técnico eletrotécnico, seja um engenheiro, eletricista, né, ou de conhecimento, mas exija. Por quê? Você tem a contrapartida. Quando você não exige nada, você pega um eletricista comum, por melhor que ele seja, não desprezando os eletricistas, não, porque eu já fui eletricista, comecei minha carreira como eletricista. Todos nós, né? Eu mantinha a minha qualidade de serviço, não porque eu não era engenheiro, eu tinha minha qualidade, eu era conhecido onde eu estava. Então, mas quando você parte para um nível de equipamento, de tecnologia moderna, você força que o cara tem que estar atualizado. Ele tem que ter informações. Se ele compra um carro em que no manual diz, ele pode carregar em 40 minutos, beleza. Aí ele vai lá e compra um equipamento desse, de 7.4, ele nunca vai carregar em 40 minutos. A frustração que ele colheu. Aí ele já perdeu dinheiro, já ficou revoltado. E quem ele procura? A concessionária fala assim, mas estava no manual, mas ele estava na expectativa dele tão alta, empolgado. Ele quis acreditar. Ele quis acreditar e vai no profissional, poxa, mas você não me avisou. Aí o profissional, poxa, mas você só me pediu para estar lá. Não é? Não teve aquela troca. Estava melhor custo-benefício para você. Você me pediu para dar orientação. Isso. Você só pediu para fazer isso aqui, executa a instalação. Então, a preocupação com o cliente nesse momento você tem que acalmar o cliente. Calma, vamos analisar. Vamos te dar todas as informações. Deixa eu ver o manual do seu carro. Existe uma tabela, nós temos uma tabela com vários carros e o tempo de recarga e qual é o carregador adequado a ela. E se eu utilizar esse carregador, com quanto tempo eu vou carregar? Se eu utilizar o carregador de 22 kW, com quanto tempo eu vou carregar? Existe já essa tabelinha. Mas, como que eu sei disso? Porque eu estou no mercado, eu estou me qualificando, a empresa está qualificada, somos integradores VEG, a VEG está direto mandando treinamento. Semana passada mesmo eu fiz um novo treinamento. E a VEG muito preocupada com o mercado, querendo qualificar todo mundo. Olha, preocupação com relação a isso, aquilo. Então é isso. Se o profissional não tiver a qualificação, e aí a gente vai, né? Onde buscar profissional qualificado? No Sindistal.
né? Eu passo a bola aí As pro... melhores empresas estão aqui. Fala, Arthur, a tua experiência como não integrador. Eu tô aqui fazendo propaganda para VEG, né? Vou querer depois aquele desconto bacana, né? Pega a nossa Maravilha. amiga Um abraço aí, longa Romani. data. Então, também eu partilho muito das informações que o Felipe falou. Realmente não precisa ser necessariamente uma empresa de engenharia, mas tem que ser um profissional capacitado, né, que esteja em dia com o seu conselho, seja o CRT ou o CREA, né? E que, de certa forma, o cliente, o consumidor final, ele tem que buscar experiências prévias, porque às vezes ele pode não ter instalado o seu primeiro, mas ele é um bom profissional, já fez vários serviços de instalações elétricas, às vezes já até instalou energia solar, e você já viu o nível de profissionalismo que esse profissional tem. Isso já gera uma segurança. Ele podendo ter um curso de aperfeiçoamento, isso vai agregar valor e vai passar segurança para o cliente. Até porque o cliente, na maioria das vezes, quase 100%, né, para não falar 99%, ele compra pela emoção, né, a tal da expectativa alta, depois que ele vai pela razão. Né? Então ele compra algo na expectativa de colocar em funcionamento o mais rápido possível e quando percebe, sente a frustração porque não foi aquilo que ele queria. Né? E assim, como eu tenho já o meu ponto de recarga lá no meu escritório, e tá com essa demanda da BYD, né, com os carros mais acessíveis, né? Paracambi já tem 3 ou 4 lá que o pessoal, Arthur, posso abastecer? Eu falei, claro que pode. Legal. Por mais que eles recebessem, né, o carregador da própria BYD como uma ação comercial, Você já está cobrando ou ainda está ainda grátis não, ainda? porque acaba que a gente está pensando lá Ainda na frente, tá, né? Como um bom comercial, um bom relacionamento. Ainda né? não, né? Ainda É isso não, né? aí. Princípio do marketing. Primeiro você atrai a atenção. Exatamente. E aí eu falo também, sabe o quê? Eu faço sempre um gancho com a profissão do médico, né? É uma Começa a profissão. gerar confiança, né? Sim, aí eu vou falar essa questão, só fazendo um paralelo rápido em relação à profissão do médico, né? Que a gente, quando está com uma situação bem crítica, a gente não fica escolhendo e fazendo leilão de médico, né? Se a gente sabe que o médico lá, o médico Gilberto é o melhor, você vai no Gilberto. Porque você sabe que ele é o melhor. Ele fez X especializações, ele participou de X congresso, ele está sempre atualizado. E se você for lá, ele vai te atender da melhor forma possível e vai te dar o direcionamento que você precisa. Você não vai falar para o doutor Gilberto, fala, doutor Gilberto, ó, o doutor João está cobrando 200. Por que você não cobra 200? Então, eu acho que o mercado, de forma geral, na parte de prestação de serviço, é importante que o cliente ele tenha essa percepção de valor das empresas ou dos profissionais que estão executando o serviço. Porque o bom profissional ou a boa empresa, ela está preocupada a todo momento em 2 fatores, com o seu investimento e está preocupada com a sua segurança. Porque ela não quer, de certa forma, te colocar aquele produto como se fosse o melhor. Ele vai buscar alternativas, como o Felipe falou. Eu vou olhar qual o perfil do carro, eu vou olhar o tipo de carregamento e vou perguntar como que ele espera carregar o carro, para no final ter a melhor solução. Porque aí, com a alta expectativa e com uma boa consultoria, no final ele vai sair satisfeito. E se ele está satisfeito, para o mercado de forma geral é bom, porque ele vai continuar indicando o Felipe, ele vai continuar indicando o Arthur. Deixa eu fazer uma pergunta. A instalação desse equipamento impacta em algo no seguro de sinistros? Vocês têm essa ideia? Isso a gente pode pesquisar. Porque isso é uma não tem esse preocupação dos conhecimento. condomínios, né? Sim. Assim, a instalação desse ativo, bom, tem um podcast que a gente fez há algum tempo e é uma coisa que daqui a pouco vai acontecer aqui, da gente misturar o pessoal de elétrica com gás, enfim. O hidrossanitário, ele não é tão agressivo do aspecto de segurança quanto o gás e quanto a elétrica. E o gás e a elétrica têm peculiaridades de risco bem distintas, né? O elétrico você pode ter o incêndio e a explosão, mas o gás você tem a explosão. E isso faz com que as pessoas se aventurem menos nos serviços de gás do que nos serviços de eletricidade, numa caricatura muito aberta, né? Há risco de explosão nesse equipamento, mas há risco de incêndio. Sim. Né? Sim. Se há risco de incêndio, alguém já deve ter pensado um seguro para esse brinquedo aqui. Porém, ninguém contrata seguro para usar. Todo mundo contrata seguro para não usar. Por isso a importância da preocupação da escolha do equipamento
e da empresa que vai fazer aquela instalação. É o que você falou, Felipe. Tem muita propriedade quando você diz assim, que como é que pode, né? Eu compro um bem de 260 mil e quero cuidar desse bem com equipamento de R$ 1.000. Sim. Né? Não dá para ser. Eu Sim. preciso ter uma noção clara do investimento que eu preciso fazer. E tem um exemplo muito disso que não é no nosso setor, do setor de refrigeração, quando eu faço a opção do aparelho de janela versus split. Né? Aquele janela é muito mais fácil de instalar, né? Mas, no entanto, ele não tem a mesma eficácia do split. No entanto, o split, o custo da instalação inicial vai ser maior, tem que ser alguém que saiba fazer para que eu consiga tirar o benefício daquela instalação. Aí eu me lembro que demorou muito, acho que agora já está pacificado, que demorou muito para enculturar essa ideia do split, de que mesmo com esse investimento inicial, o rendimento que você tem do resultado da tua aquisição é muito melhor. Sim. Né? Eu acho legal isso. Sim. A questão do seguro, eu acho que vai ser igual do fotovoltaico. Quando começou o fotovoltaico também, aquela seguro, não sei o que, hoje é comum. Isso aí. Hoje é muito comum. Todas as seguradoras hoje fazem seguro do fotovoltaico. Mas da experiência de vocês ainda não viram esse movimento? Não, é porque é recente, né? Não, claro que é. A gente pegando aqui, eu falei, eu ia falar isso aqui, mas já que o Felipe falou, é o seguinte, a parte do seguro, você tem os próprios bancos oferecendo, mas você tem uma empresa do segmento agora do solar que está há 3 anos ofertando seguro solar, né? É uma coisa recente. Porque a princípio, quando eu vou para essa área de seguro, ou igreja, ou condomínio, o que for, periodicamente eu tenho que atualizar aquele inventário para saber o que está coberto por aquele seguro. Exatamente. E a partir do momento que eu vou e atualizo o meu inventário e digo, agora tem a caixinha aqui. A seguradora vai olhar, mas... primeira pergunta, né? Tem risco? Sim. Qual é o risco? Sim. Qual é o impacto, qual é o valor, qual é o prêmio? Sim, sim. Né? Então, em algum momento aí, esse elemento já vai começar a fazer parte da atualização. Eu acho que para comércio, só pegando um gancho, depois eu passo para o Felipe aqui, eu acho que isso já vai estar embutido quando ele já receber a abordagem do gerente do banco. Porque quando o gerente do banco vai até o comerciante, ele já vai para poder ofertar produtos. E aí o próprio comerciante, ele já vai falar que tem energia solar, né? E vai falar, eu tenho um ponto de carregamento aqui para veículo elétrico. Aí ele vai buscar uma maneira de precificar e atualizar os valores do seguro. Para uma residência, talvez ainda vai ser algo que vai ter que ser desenvolvido. E hoje o seguro é muito baseado no preço. Tá? O fotovoltaico é bem assim. Qual o valor do equipamento? Qual a nota fiscal do equipamento? Isso. Quanto foi o serviço? Então é muito baseado no preço. Né? O carro também tem muita essa variação. Tudo bem, carro tem a questão de onde está a probabilidade de risco de roubo, né? Mas é muito atrelado ao preço. Então acredito que não seja difícil fazer um seguro. A gente tem experiência, até aquele trabalho que a gente fez daquele equipamento analisador de energia. Sim. Né? Comentei com ele, temos que ter um seguro. Fomos buscar uma empresa para fazer seguro e conseguimos. Conseguimos, fizemos um seguro. Porque não tinha como viajar com um equipamento de 120 mil reais sem ter um seguro. Né? Então conseguimos uma coisa nova, né? Sim. E esse equipamento é relativamente barato. Você vê 12 mil, 13 mil reais. Esse aqui, né? Mas nem todos os equipamentos são do mesmo porte e valor desse. Então hoje as seguradoras já estão enxergando, estão bem atualizadas com isso. Eu acredito que já até tem. Eu vou até consultar após a gente sair daqui. É legal, assim, a gente não tem que ter todas as respostas, a gente está compartilhando a experiência do mercado. Sim. Mas o que de conceito que não vai escapar desse ponto é que se fique atento na revisão do inventário segurado para saber se esse elemento está dentro. Está dentro ou não, para não ter também o desagrado, no caso de um sinistro. Você olha e, caramba, queimou, pegou fogo, o cara instalou errado, fez isso, fez aquilo outro. Porque, na verdade... Ok, ficou no prejuízo. Na verdade, ele não vai ser o que vai ser o segurado, né? Eu acho que a causa maior vai ser o carro, né? Sim, mas o carro já vai estar no seguro. Exatamente, exatamente. Eu imagino que, eu não sei quanto que é o seguro do carro elétrico, comparado ainda não pesquisei isso também. Mas eu imagino que o que vai avaliar o sinistro é a causa raiz do sinistro. Sim. Né? Ao dano e à causa raiz. Se ele é a causa raiz... É isso. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Né? Lembrando que já existe uma norma da BNT que de alguma forma está buscando um aperfeiçoamento para falar
ao mercado e à sociedade as regras daquilo que pode, aquilo que não pode, os requisitos de aplicação desse produto. E essa norma da BNT é 17019, para quem tiver interesse depois de aprofundar no conhecimento, seja para instalação ou seja como consumidor mesmo, para ter um número mínimo de informações bacanas aí para se orientar, né? E eu queria pedir para que cada um de vocês, começar pelo Felipe, fechar com o Arthur, olhasse para essa câmera aqui da verdade, aqui da direita, né? E deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo, seja do ramo, né, da elétrica, que está pensando em migrar, inclusive, para esse tipo de serviço também, né? Seja para aquele que já está atuando, está compartilhando, participando com a gente, e seja o consumidor final, né? Que muitas das vezes no corre-corre do dia a dia está com aquela demanda passando pelo radar, mas ainda não teve ainda uma oportunidade de receber um conteúdo com uma linguagem mais clara, mais trocada. Sim. Sobre isso. Bom, se você tem interesse, você como consumidor final, Aldemar, nós falamos o seguinte, nós sempre fazemos amigos, não só clientes, fazemos amigos, né? Ótimo. Então, todos os nossos clientes aí viram nossos amigos. Se você que cliente tem interesse em comprar um carro elétrico, mas tem dúvidas sobre o carregamento, pode nos procurar antes, a gente está bem inteirado com relação ao assunto sobre carregadores veiculares, a gente vai te dar todo o respaldo, não é cobrado, é um bate-papo de amigo, visita o nosso escritório. Você que é técnico, que tem interesse em aprender a instalar um carregador veicular também, nos procure, a gente trabalha também com treinamento e o conhecimento ele não ocupa espaço. E você buscando conhecimento, você vai estar superando as suas expectativas e tanto o cliente quanto o técnico vai minimizar aí a possibilidade de estar colhendo as frustrações. É isso aí. Para você realmente que está em busca de dar o teu primeiro carro e que não sabe como reagir, né? Como encontrar as informações, né? Você pode estar procurando a Fenatec, o Sinstal, a própria Campos Energia, que são empresas e associações que estão preocupadas com esse novo mercado. Você que é profissional também pode estar explorando mais o mercado de eletromobilidade, que é uma coisa nova, né? E você complementa aquilo que você já sabe fazer muito bem. É muito importante vocês escolherem empresa e profissional que tenham capacidade técnica para poder atender. A gente está falando de carro hoje de um valor bem básico, né? É o mais simples aí de 115 mil. Então valorize o teu investimento, valorize, né, a tua vida, a segurança da sua casa, do seu comércio ou do seu condomínio, porque não é tão simples, não é uma simples tomada, não é um simples chuveiro, apesar de ter uma capacidade similar ao chuveiro. Então, pode contar com a Fenatec, já estamos aí com algumas instalações, seja em residência, em comércio, e estamos prontas para atender vocês. Bacana, obrigado aí pela presença de vocês. Eu quero só, antes de finalizar, dizer que tanto a Fenatec quanto a Campos Energia, elas fazem parte do Conexão Solar e Energia do Sindistal, que são as empresas que estão patrocinando, inclusive, esse programa aqui. Então, em caso de dúvida, entre na nossa bio, faça a inscrição no nosso canal, dê um joinha, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Aqui nós queremos trazer uma informação de qualidade para você, de tal maneira que você possa encontrar no mercado empresas sérias que te deem um produto e uma entrega desejada dentro das suas expectativas. Fique com a gente, muito obrigado e até a próxima.